Muito bem, graça e paz, que a bênção do Eterno esteja presente sobre a vida de todos. Aqui é o pastor Leonardo, estou aqui meditando na palavra de Deus e fico muito feliz em poder compartilhar esse momento tão especial, tão único, que é meditar na palavra de Deus. Deus deu a ordem a Josué para meditar na tua lei de dia e de noite. E que nós estamos aqui estudando, meditando na palavra de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos uma porção bíblica que está inserida em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo de número 5 ao versículo de número 7. Dentro desse capítulo 4, nós iremos fazer algumas observações. É fundamental a gente meditar para a gente entender o propósito da palavra de Deus em nossa vida. Gênesis capítulo 4, versículo de número 5 em diante. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Mas para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, todos nós conhecemos essa história bíblica, logo bem no início do livro do Gênesis, no capítulo 4, logo após a queda do homem, logo após a desconexão do homem da presença de Deus, porque o homem fora criado e colocado em um jardim, e esse ambiente que o homem vivia era um ambiente harmônico, era um ambiente que tinha conexão com o reino celestial. E a queda do homem fez com que o pecado entrasse no mundo, o pecado entrasse na terra, com isso fazendo a desconexão, o desligamento do homem com as coisas celestiais. Quando a gente observa o capítulo 4, logo após Deus ter tirado o homem do jardim, é muito importante a gente analisar isso, porque o homem sai do jardim e ao invés do homem permanecer na presença de Deus, cada etapa, a cada momento, a cada instante, o homem cada vez mais ia se afastando de Deus. E o capítulo 4, a gente observa que Eva, quando ela engravida, o Adão conheceu a Eva e ela engravida, e ela tem dois filhos, O primeiro chamou-se Caim e o segundo chamou-se Abel. Essa história, irmãos, tem muitas coisas para nos ensinar. Quando a gente medita em Gênesis capítulo 4, a gente vê o retrato da atualidade. A gente vê o retrato de algumas situações que a gente mesmo presencia e vivencia. É claro que Deus não quer isso, é claro que Deus não projetou o homem para isso. Quando lemos Efésios capítulo 1, versículo 4, a gente percebe qual era a expectativa de Deus para a humanidade, que viria depois de Adão. Mas enfim, nasceram os dois filhos a Eva, e um tornou-se agricultor, o outro tornou-se cuidador, ou pastor de ovelhas. Certo dia, eles já crescidos, a Bíblia revela que eles trouxeram ofertas para o Senhor. Essas duas ofertas, elas foram entregues a Deus. E quando a gente lê o livro do Gênesis capítulo 4, na entrega das ofertas, percebemos que Deus faz uma única observação. Antes de Deus olhar para a oferta,
Deus olha primeiro para o ofertante. O primeiro ponto que eu quero abordar nesse texto aqui do capítulo 4. Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Deus atentou para Caim e para a sua oferta. Então a primeira coisa que Deus vai observar é a conduta, é o comportamento, a atitude, a vida do ofertante, para depois aceitar ou atentar para a oferta. Quando a gente observa o texto, se você ler com detalhes, é claro que Caim trouxe dos frutos da terra, que ele era agricultor, né? E Abel trouxe uma cordeira ou um cordeiro ou uma novilha, né? Uma gordura. Só que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que Caim, o comportamento de Caim era o oposto do comportamento de Abel. Por isso que a oferta de Caim é rejeitada. E aqui eu quero abordar alguns pontos aqui sobre a personalidade de Caim. Caim, quando ele é rejeitado, né, a oferta é rejeitada, ele decaiu-se o semblante. Possivelmente Caim, ele já tinha esse comportamento. Quando lemos a palavra de Deus no livro de 1 João, acho que é no capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo, acho que é o versículo 12, João vai chamar Caim de maligno, porque ele tinha um caráter maligno. Então o comportamento de Caim era o oposto ao comportamento de Abel. Como eu disse no começo, Deus ele vai atentar, ele vai observar, ele vai ver primeiro o ofertante para depois aceitar a oferta. E dependendo da conduta do ofertante, Deus rejeita a oferta. Caim, por sua vez, ele revela esse caráter maligno, esse caráter decaído, né? O próprio Deus vai falar para ele, dizendo o seguinte: por que decaiu o seu semblante? Por que você irou? Caim já tinha esse comportamento há muito tempo. É fundamental, é muito importante a gente observar a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa atitude diante de Deus. Porque a nossa oferta pode ser rejeitada. A nossa entrega pode ser rejeitada. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não percebem, mas existem tipos de culto que Deus reprova. Eu não estou falando de liturgia de culto, em questão de horário, em questão de instrumentos ou música, não. Existem cultos que Deus reprova, que Deus rejeita. Isaías capítulo 1 revela um tipo de adoração, um tipo de culto que Deus reprova. Porque Deus primeiro olha a conduta, o comportamento e as atitudes do adorador e do ofertante, para depois aceitar a adoração, para depois aceitar a oferta. Então Caim, o seu semblante se decai. O semblante de Caim mostra um semblante de uma pessoa irritada, de uma pessoa inconformada, de uma pessoa que não aceitou um não. Caim, quando fica irado, Deus olha para o coração de Caim, Deus olha para a aparência de Caim, e Deus percebe que Caim ficou irado, com o semblante fechado, com o semblante decaído. E Deus perguntou para ele: por que você ficou irritado? Se fizerdes bem, não será aceito? E Deus aconselhou Caim: o pecado jaz à porta, mas cabe a você ter domínio sobre ele. Irmãos, essa passagem bíblica,
ela vai nos ensinar o segundo ponto aqui. O primeiro ponto é que Deus atentou para o ofertante, para depois aceitar a oferta. O segundo ponto aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é: Caim não teve controle das suas emoções. Caim, ele alimentou de forma negativa as suas emoções. E o Caim, por ter tido raiva naquele momento, ele não conseguiu dar ouvido à voz de Deus. Ele não conseguiu entender o que Deus falava com ele. Muitas vezes, o não de Deus não significa o fim. O não de Deus significa um sinal de que nós precisamos melhorar. A maneira que agimos, a maneira que comportamos, os nossos atos, as nossas atitudes. E Deus aconselhou Caim: o pecado jaz à porta, mas cabe a você ter domínio sobre ele. Caim preferiu alimentar as suas emoções negativas do que dar ouvido à voz de Deus. Esse é o segundo ponto que eu compartilho com você nesse capítulo 4. O primeiro é que Deus olha para o ofertante para depois olhar a oferta. O segundo ponto é: Caim alimentou as emoções negativas, ou alimentou suas emoções de forma negativa, com ira, com raiva. Caim não ficou conformado com o não de Deus. Só que Deus não rejeitou Caim. Deus aconselhou ele: se você fizer direito, se você fizer bem, você não será aceito. E o terceiro ponto aqui é que nos traz uma preocupação. O primeiro ponto é: Deus olha para o ofertante antes de olhar para a oferta. O segundo ponto é: Caim alimentou as suas emoções de forma negativa. O terceiro ponto é: Caim preferiu agir de forma prematura, insensata, no plano e projeção de matar seu irmão. Ele preferiu fazer isso do que se humilhar diante de Deus. Deus havia aconselhado Caim: se você fizer bem, você não será aceito. Deus aconselhou Caim, Deus instruiu Caim para que Caim se comportasse como seu irmão Abel. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz que pela fé Abel, ele trouxe uma oferta a Deus, ofereceu a Deus uma oferta e Deus aceitou. Fica subentendido que a oferta de Caim faltou fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus, como Abel o aproximou, creia que ele existe. A atitude de Abel agradava a Deus. A atitude de Caim fez com que Deus rejeitasse a sua oferta, e Deus aconselhou Caim. A intenção de Deus nunca foi rejeitar Caim. Mas Deus precisava dar uma dura no Caim. Deus precisava advertir Caim concernente às suas obras e o seu comportamento. A Bíblia revela que as obras de Caim eram obras más. A Bíblia revela que as obras de Caim eram más. Então, o altar de Abel, a oferta de Abel, revela a falta de fé na oferta de Caim. Porque o comportamento de Caim era mau. As obras de Caim eram más. E Caim preferiu matar o irmão do que se humilhar diante de Deus. Pelo fato de ele ter alimentado de forma negativa as suas emoções. Isso aqui é muito sério. As nossas escolhas, as nossas decisões vão definir o nosso futuro. E eu vou te dizer mais.
A atitude de Caim, lá na frente, provoca o dilúvio. Porque Caim, depois que ele mata o irmão, ele não matou só o irmão, ele matou uma geração. Caim era mau. As obras de Caim eram má. Imagine a descendência de Caim como seria. Para em contrapartida, Abel foi aceito por Deus. Abel tinha fé. Imagine a descendência de Abel. Imagine os descendentes de Abel. Como seria? Ele mata Abel e o sangue de Abel começa a clamar. Isso é muito sério. Isso chama a nossa atenção no que diz respeito à adoração a Deus. Como tem sido nossos cultos que temos prestado a Deus? Um culto da forma que Abel realizou ou um culto da forma que Caim realizou? Pare e pense. O livro do Gênesis capítulo 4 nos traz o retrato da atualidade. Por causa de Caim ter alimentado as suas emoções de forma negativa, causou uma tragédia, a morte do irmão. Não alimente as suas emoções de forma negativa. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, quando ele descreve as características de uma pessoa que se revestiu de um novo homem ou de uma nova natureza, um dos itens que Paulo cita é: irai-vos, mas não pequeis. Que você possa meditar nesta palavra, que você possa meditar nessa passagem bíblica, que me chamou muita atenção e eu precisava compartilhar com você essa passagem. Quero aqui aproveitar a oportunidade para comunicar a você que nós fazemos parte do Instituto Bíblico Formando Obreiros. Nós fornecemos aulas presenciais e aula por videoconferência. Também realizamos seminários onde abordamos temas interessantes. No mês de julho ou agosto, estaremos realizando um seminário de especialização, onde estaremos falando sobre o tema o tabernáculo e o Éden. Nós vamos falar sobre a semelhança que há entre o tabernáculo e o Éden. Iremos falar sobre as 3 dimensões do Éden e as 3 dimensões do tabernáculo de Moisés. Você que deseja participar, não perca a oportunidade. Entre em contato conosco, estaremos à disposição para atender vocês. Ok? 33 9 8873 4422. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.